Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu. E hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia, eu vou conversar com vocês sobre as rochas sedimentares. Bem, já para começar, vamos pensar o que é uma rocha sedimentar. Um conceito bem simples de rocha sedimentar diz que são aquelas rochas formadas pela acumulação, e consolidação de fragmentos de rocha pré-existentes. Esses fragmentos de rocha, gente, seriam os sedimentos. E pelo fato de serem fragmentos pré-existentes, essas rochas elas são consideradas rochas secundárias. Lembrem-se que quando nós estudamos as rochas magmáticas, eu falei para vocês, que elas eram rochas primárias. Tanto as rochas sedimentares como as rochas metamórficas, por elas serem formadas já por esse material pré-existente, elas são consideradas secundárias, tá? Os fragmentos que formam essas rochas, eles vão ser aí, os fragmentos que são erodidos das rochas pré-existentes e também podem incluir restos orgânicos, que seriam restos de animais e vegetais. As rochas sedimentares, gente, elas são formadas através de processos exógenos, que são aqueles processos que ocorrem na superfície ou em subsuperfície. Diferente das rochas magmáticas, elas não vão ser formadas, lá no interior da Terra. Como a gente vai falar bastante de sedimento, porque ele que é o sedimento, a rocha sedimentar, ela é formada aí por uma agregação de sedimentos. Como a gente vai falar bastante de sedimentos, eu vou começar falando para vocês sobre o ciclo sedimentar. Bem, o ciclo sedimentar, gente, ele vai ter origem aí quando a rocha, que seria a rocha que vai dar origem a esse sedimento, quando ela passa por algum processo de alteração. Então, essa rocha, esse sedimento, ele vai sofrer decomposição, vai ser retirado dessa rocha, vai ser transportado até um local onde ele possa ser depositado. Esse local recebe o nome de bacia de sedimentação, e ali na bacia de sedimentação vai haver a consolidação desse sedimento, Ali que ele vai deixar de ser sedimento e vai ser transformado em rocha. Bem, quero que vocês deem uma olhada aqui nessa figura e percebam que aqui eu tenho a chamada bacia de sedimentação, que é essa área que vai receber esse sedimento que foi transportado, e percebam que a bacia de sedimentação, aqui vocês podem perceber, ela é uma região de topografia mais baixa, Porque, gente, durante o processo de transporte de sedimentos, geralmente esse transporte ocorre por gravidade. Então, o sedimento ele não vai, subir aí para o topo de uma montanha. Como ele é transportado por gravidade, ele vai para regiões, para algumas depressões, regiões de topografia baixa. Percebam aqui que a gente pode identificar diferentes camadas, que também são chamadas de estratos. Existe um princípio na geologia, gente, que é o chamado princípio de Steno ou princípio da sobreposição de camadas. Esse princípio, ele nos ensina que sempre a camada mais profunda, que seria a camada do fundo, ela é mais antiga do que as camadas da superfície. Então, aqui vocês conseguem ver, por exemplo, que essa camada marrom, de acordo com esse princípio, ela é mais antiga do que a camada laranja, que é mais antiga do que essa camada ou extrato amarelo. Ainda que vocês não tivessem aqui essa legenda que mostra quantos milhões ou bilhões de anos as camadas têm, automaticamente, por esse princípio, a gente já pode inferir, Quem seria aqui a camada mais nova e a camada mais antiga. Bem, o ciclo sedimentar, gente, ele inclui aí uma etapa, na verdade, são várias etapas que vão levar à formação da rocha. Então, a primeira etapa desse ciclo seria o intemperismo, que aqui é representado pela meteorização, é outro termo que também pode ser utilizado. O intemperismo ele é o processo de alteração, pode ser alteração química, física ou biológica de uma rocha. Essa alteração, gente, vai acabar gerando aí uma decomposição ou uma desintegração dessa rocha. A gente usa o termo decomposição quando a alteração que essa rocha sofre é de ordem química, ou seja, vai se formar ali um novo mineral. E a gente usa o termo desintegração quando essa interação ela é, por exemplo, de ordem
física. Vocês já viram quando, por exemplo, vamos supor, a raiz de uma árvore causa uma rachadura na calçada, a raiz de uma árvore também pode causar rachadura numa rocha. Isso aí seria uma desintegração dessa rocha, que faz parte do processo de intemperismo. O intemperismo, gente, ele pode ser causado, por exemplo, pelo vento. Quando o vento ele fica soprando, ele fica ali em contato constante, né, com a rocha, e isso vai acabar causando um desgaste dessa rocha. Pode ser causado, um dos principais agentes intempéricos é a água, né? A água, por ela muitas vezes ter algum componente químico, ela ser mais ácida ou menos ácida, ela vai acabar reagindo com a rocha e causando alguma alteração. Então, o primeiro processo aí do ciclo sedimentar seria o intemperismo, que vai causar uma alteração na rocha. Uma vez que essa rocha já foi alterada, ela vai sofrer erosão. A erosão, gente, ela nada mais é, tá, do que a desagregação de um pedaço dessa rocha, ou seja, é aí que o sedimento vai ser formado. Então, a rocha já passou por um processo intempérico, vamos supor, né? A rocha ela já sofreu uma fratura por conta de uma raiz de uma planta. A partir daí, os sedimentos, eles vão ser desagregados dessa rocha e, em seguida, eles vão ser transportados. Nesse transporte, gente, o sedimento, na verdade, o que vai acontecer é que ele vai ser deslocado para uma nova área, que é a chamada bacia de sedimentação. O transporte, geralmente, ele pode ocorrer através da suspensão, do rolamento ou da saltação. A suspensão geralmente ocorre quando o material a ser transportado é um material muito fino, de baixa densidade. Então, ele é transportado sem contato com o assoalho. Aqui vocês estão vendo que esse exemplo é para um corpo hídrico, né, dentro d'água, mas isso também vale para ambientes que não são aquáticos, tá? Então, o transporte ele pode ser por suspensão, quando não tem um contato aí com o leito ou com o assoalho, pode ser por saltação, deem uma olhada aqui nesse início, vocês estão vendo que aqui a partícula fez um trajeto, ela inicialmente estava aqui, por saltação, ela passou para um outro local, e assim sucessivamente, tá? Então, durante a saltação, existe um contato aí com o leito ou com o assoalho, mas é um contato menor, porque a partícula, no momento da saltação, ela perde esse contato. Já no rolamento, esse contato é constante entre a partícula que está sendo transportada e o assoalho, tá? Por isso que o rolamento ele é característico de materiais maiores, de materiais mais densos, mais pesados, né? Que não conseguem entrar em suspensão. Bem, uma vez que o material é transportado, ele vai ser acumulado, né, em um local que é chamada bacia sedimentar, que é aquela região que eu mostrei para vocês na figura anterior, que é caracterizado aí como uma região de topografia baixa, pode ser uma depressão. Quando o material chega, gente, na bacia sedimentar, ele vai sofrer alguns processos para se adaptar àquelas condições existentes ali na bacia. Esses processos são chamados de processos diagenéticos, a gente vai ver eles com calma mais na frente. Então, aqui vocês têm um exemplo de um processo diagenético que seria a compactação, que esses sedimentos podem sofrer também a cimentação, ou devido às condições existentes ali, pode até ocorrer o aparecimento de novos minerais, tá? Todos esses processos, eles são chamados de processos diagenéticos, e são eles que vão levar à formação de uma rocha. O processo de formação da rocha em si é chamado de litificação, certo? Bem, eu coloquei essas figuras aqui para vocês terem outra visão do ciclo sedimentar. Então, aqui, o que vocês têm seriam os agentes intempéricos, né, que pode ser o vento, causando intemperismo, os seres vivos ou a chuva. Essa rocha, ela vai sofrer alteração, pode ser uma fragmentação, por exemplo. A partir daí, as partículas, os sedimentos que compõem essa rocha vão ser erodidos, transportados e vão alcançar a bacia de sedimentação. Aqui embaixo também, mesma coisa, mas uma figura bem mais simples, que mostra a erosão, o material erodido sendo transportado e sendo depositado numa bacia de sedimentação, que aqui, no caso, é uma bacia oceânica, tá? Mas não necessariamente a bacia de sedimentação vai ser dentro do oceano.
Bem, aqui vocês têm a visão de uma rocha sedimentar e, como vocês podem ver, uma das características dessa rocha é a formação aí desses estratos, né? Essas camadas. Aqui elas são muito bem definidas e a gente consegue identificar essas diferentes camadas, tá? Isso é uma característica das rochas sedimentares. Aqui elas estão alinhadas bem numa posição horizontal em relação ao solo, mas muitas vezes, dependendo do processo que ocorrer com essa rocha, né, essa rocha pode sofrer basculamento, elas podem ser não tão horizontais em relação ao solo, tá? Mas geralmente essas camadas são perceptíveis, sendo 100% horizontais ou não, a gente consegue identificar aí esse paralelismo dessas camadas. Bem, então agora que vocês já sabem o processo que ocorre com o sedimento, vamos entender como que esses sedimentos vão dar origem à rocha. Uma vez que o sedimento é depositado, gente, ele vai responder, né, às condições ambientais daquele novo local onde ele foi depositado. Ali ele vai passar por processos diagenéticos, como eu falei para vocês, né? Pode ser por conta do aumento da pressão. Imaginem só, o sedimento que é depositado primeiro, ele vai receber outras camadas de sedimento em cima, e essas camadas vão causar uma pressão naquele sedimento que está lá no fundo. Então, isso pode alterar, né? Isso pode transformar aquele sedimento que foi depositado ali. Por isso, isso é chamado, a pressão é um agente causador da diagênese. Mas não só a pressão, pode ser também a temperatura do local, pode ser a presença de água, são vários fatores, tá, que incluem aí, que são incluídos no processo diagenético. O processo diagenético, ele vai dar origem à formação da rocha, que seria a litificação. Toda vez que a gente fala em rocha, gente, nós estamos falando em material sedimentar consolidado. Quando a gente fala em sedimento, nós estamos falando de material sedimentar inconsolidado, né? Que é, por exemplo, aquele sedimento que a gente vê quando a gente vai na praia, que seria aqueles muitos grãos ali na praia, mas que não são consolidados. Aquilo ali a gente trata, né, como areia, material sedimentar inconsolidado. Bem, os processos diagenéticos, existem muitos processos diagenéticos, aqui para vocês eu coloquei os principais, que seria a compactação, a cimentação e a recristalização diagenética. A compactação, gente, ela ocorre quando ocorre o soterramento. A compactação nada mais é do que um processo mecânico. Então, ela gera aí uma mudança do que a gente chama de empacotamento intergranular, tá? Seria uma mudança na porosidade da rocha. Pensem bem, eu tenho, olha aqui essa primeira figura aqui em cima, né? Eu tenho os grãos, né, que são depositados numa bacia sedimentar, e aí, à medida que esses grãos vão passando por compactação, eles vão sofrendo uma pressão. Então, à medida que eles vão se compactando, esse espaço aqui entre os grãos, que é o chamado espaço intergranular, ou também são chamados de poros, né, eles vão diminuindo à medida que a compactação aumenta. Isso para uma rocha é um fator importante, porque nesse espaço, geralmente ele é ocupado por fluidos, né? Os fluidos pode ser ocupado por água, pode ser ocupado por algum mineral, por algum agente que vai dissolver essa rocha. Então, a alteração desse espaço é um processo importante, tá, na formação da rocha. Outra coisa que ocorre também quando o material sedimentar ele vai sendo compactado é que esses grãos eles vão poder ser quebrados ou serem deformados. Um grão, gente, ele vai ter um arredondamento, né? Um grau, a gente chama de grau de arredondamento. Vocês podem ver, por exemplo, aqui na primeira figura a gente teria aqui o que seriam grãos arredondados. Já aqui embaixo a gente tem grãos com arredondamentos diferentes. O arredondamento, ele está totalmente ligado com o transporte do material. Então, quanto maior foi o transporte, né, para quanto mais longe esse material foi transportado, geralmente maior é o grau de arredondamento. Quando esse material sedimentar ainda está próximo da fonte, daquela rocha que deu origem a ele, ele vai ser pouco arredondado. E à medida que o material ele vai sofrendo compactação, ele vai ser quebrado, esse arredondamento ele pode ser modificado e em alguns casos
esse sedimento ele pode sofrer até uma deformação, que é o que vocês veem aqui, tá? Nessa última figura. Então, o processo diagenético, no caso a compactação, ela vai modificar o grão, vai modificar o espaço entre esses grãos. Já a cimentação, gente, o que ela vai causar? Vai causar uma precipitação. Como que ela ocorre, né? Ela ocorre por conta da precipitação química de minerais a partir de íons que estejam ali em solução, né, nesses fluidos que compõem a rocha, né, ou que ocupam ali o espaço poroso entre os sedimentos. Esse material, gente, que vai causar essa cimentação da rocha, geralmente, tá, os mais comuns é o material formado por sílica ou por carbonato. Então, eu tenho os sedimentos, tenho esse espaço de poros, né, esse espaço poroso entre os sedimentos, com algum tipo de mineral ali, com alguma solução que permite com que esses sedimentos sejam cimentados. E aí, no final, eu vou dar origem a uma rocha, que foi causada justamente pela cimentação desses sedimentos que já existiam ali. É isso que vocês estão vendo aqui na figura. Primeiro eu tenho aqui só os grãos inconsolidados, né, com os poros, vocês estão vendo aqui azulzinho, que seria o líquido entre os poros. E quando nesse líquido eu tenho algum material que possa servir, assim, a grosso modo seria servir como uma cola, aí esse ambiente, então, nesse local pode ocorrer a cimentação, que aqui embaixo vocês já veem, né, o que seria o bloco em si unido, o bloco consolidado, já não seria mais só sedimentos inconsolidados, aqui então já é uma rocha. Já o processo diagenético, gente, a recristalização diagenética, ela ocorre devido à modificação na mineralogia e na estrutura cristalina, tá? Daquele material que está na bacia de sedimentação. A recristalização diagenética ela pode ocorrer de duas maneiras, pelo chamado neomorfismo ou pela substituição. Quando a gente pensa no neomorfismo, se atentem para esse nome. Neo significa novo, né? E morfismo é forma. Então, nesse caso, o que acontece? Apenas uma mudança no formato, eu vou ter uma nova forma. Lembrem-se quando a gente estudou minerais, que a forma, né, o hábito cristalino, que é aquela forma externa do mineral, ela vai sofrer modificação de acordo com a organização atômica, com a estrutura cristalina do mineral. Então, no neomorfismo, é isso que acontece. Ali na bacia de sedimentação, as condições elas são propícias para que a estrutura cristalina do mineral mude, mas, em compensação, não vai haver mudança na composição química. Para vocês entenderem melhor, deem uma olhada aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o caso do carbonato de cálcio, né? Eu tenho calcita e aragonita. Ambos são formados por carbonato de cálcio. A única coisa que muda aqui é a estrutura cristalina. A estrutura cristalina da calcita é romboédrica, então vocês estão vendo aqui como que ela está organizada, e a estrutura cristalina da aragonita é ortorrômbica. Então, aqui ela está organizada de uma outra maneira. Isso vai refletir na aparência externa do mineral, mas, em compensação, a composição química é a mesma, tá? Eu vou ter uma nova forma, mas a composição química não vai mudar. Só para lembrar vocês, deem uma olhada aqui em algumas, né, das estruturas cristalinas que os minerais podem ter, tá? Isso aqui não são todas, existem mais. Já no caso da substituição, gente, o que vai ocorrer é que eu vou ter aí a formação, na verdade, eu vou ter, como o nome está dizendo, a substituição de um mineral por outro. Por quê? Porque a substituição ela ocorre quando as condições ali, né, naquele local, na bacia de sedimentação, elas não são favoráveis para a existência de um mineral, elas são favoráveis para a existência de outro mineral. Então, vamos supor que na bacia de sedimentação chegou um carbonato de cálcio, né, na forma de aragonita. Só que a temperatura ali, ela não é favorável para a aragonita, ela é favorável para a sílica. Então, essa aragonita, esse
material químico, né? Provavelmente ele vai sofrer ali uma dissolução e, em compensação, eu vou ter o oposto, que seria a precipitação de outro mineral que consiga se adaptar àquelas condições do ambiente de sedimentação. Tá? Aqui nesse caso, gente, eu não vou ter, por exemplo, aqui eu estou dizendo para vocês que previamente eu tinha o carbonato de cálcio na forma de aragonita e depois eu tenho a sílica. O que acontece aqui não é que o carbonato de cálcio vai se transformar em sílica. Não. O que acontece aqui é que o carbonato de cálcio vai se dissolver, vai sofrer dissolução e a sílica vai sofrer precipitação, tá? Não estou transformando um material em outro material. Não, eu estou simplesmente, o que acontece aí é simplesmente que um material, né, um composto químico, que aquele local não é favorável, ele vai se dissolver, e um outro composto químico que é favorável estar ali, ele vai se precipitar, tá? Então, ele vai ocupar aquele espaço que antes era ocupado pela aragonita. Bem, as rochas sedimentares, gente, quando elas são formadas por diferentes componentes, tá? Esses componentes, como vocês podem perceber, eles vão sofrer mudanças aí, né, de acordo com os processos diagenéticos. Por exemplo, a porosidade vai mudar, né, os grãos, eles podem mudar, a mineralogia pode mudar a composição química, a estrutura. Essas rochas, gente, elas têm os chamados componentes deposicionais, que são aqueles componentes que já existiam, né, no processo de deposição, e também tem os chamados componentes diagenéticos, que são aqueles que surgiram durante o processo de diagênese. Então, vamos lá. Os componentes deposicionais também são chamados de componentes primários, eles incluem o arcabouço, a matriz e o cimento. O que é isso? O arcabouço, gente, de uma rocha, ele é dado pela fração clástica principal. O que são clastos? Clastos, gente, é aquele material sedimentar, tá? Que vai compor aquela rocha. Então, ele é dado pela fração clástica principal e pela fração mais grossa. Vamos pensar, então, por exemplo, areia e cascalho, tá? Quando a gente pensa em fração mais grossa, gente, se a gente pensar, geralmente o cascalho é mais grosso que a areia e depois a gente tem um material um pouco mais fino, que seria o silt e a argila. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estudar a classificação das rochas sedimentares. Então, se a gente olhar essa figura aqui, o que seria o arcabouço? Qual é a fração clástica principal aqui? Vocês estão vendo quais são os principal material que forma essa rocha? É esse amarelo, né? Qual é a fração aqui? O que seria, né, a fração mais grossa? Também é esse amarelo. Então, aí eu tenho o chamado arcabouço. A matriz, gente, já é um material mais fino. Então, como vocês podem ver aqui, seria essa parte mais amarronzada, tá? E dentro dos componentes deposicionais também está incluída a porosidade primária. A porosidade primária, gente, é aquela porosidade que o material tinha no momento da deposição. Porque depois disso, provavelmente a porosidade ela vai ser modificada, né? Falei para vocês nos slides anteriores que por conta da pressão, por conta da presença de algum material químico que vai preencher aqueles poros, essa porosidade ela vai sofrer mudanças. Tá? Então, quando eu penso em componentes deposicionais, são aqueles componentes que já existiam ali no momento da deposição, que era a porosidade inicial daquela rocha, mais o material ali mais grosso, o material principal, que é aquele que constituía aquela rocha. E aí incluir também o material mais fino, né, que seria a matriz. Quando eu penso em componentes diagenéticos, aí eu já estou falando daqueles componentes que se formaram durante o processo de diagênese. Então, pode ser, por exemplo, a porosidade secundária. No início eu tinha uma porosidade, por conta do processo diagenético de compactação, a porosidade mudou, né? Então, eu tenho uma nova porosidade, que é chamada de porosidade secundária. Vamos supor que durante o processo diagenético, o fluido que existia ali naqueles poros,
ele acabou dissolvendo algum componente daquela rocha, como, por exemplo, um carbonato, e esse carbonato cimentou aqueles sedimentos que estavam ali. Então, foi formado um cimento ali naquele processo de diagênese. Então, todos esses materiais, tudo isso que acontece durante o processo de diagênese já é chamado de componente diagenético. Bem, essa primeira parte da aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas vocês sabem que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar através dos nossos canais de comunicação. Um abraço, pessoal.